Olá para todos, sejam bem-vindos ao Maya Linux. Estamos quase chegando aí no fim então da vídeos, né? Faltam dois. Esse aqui a gente vai estar transformando então todo esse nosso programa aqui, que é uma calculadora, num executável final, tá? Onde a gente vai poder disponibilizar para quem a gente quiser executar nos PCs aí, desde que a pessoa use o Linux, ok? Eu vou utilizar a forma de buildagem pelo PyInstaller, ok? E a forma mais tranquila de se criar um executável aqui no Python, beleza? Ah, o PyInstaller, ele transforma o nosso programa, o arquivo em Python, ele pega tudo que é importante para o Python, as bibliotecas, e bota tudo numa pasta só, tá? E aí ele junta tudo, faz uma mini junção dos executáveis principais do Python. E assim o programa consegue executar ali dentro daquela pasta, tá? Mais ou menos como é feito com o nosso ambiente virtual. Só que dessa vez vai ser com o nosso programa. Bom, antes aqui, vamos corrigir aqui um problema que a gente tem aqui. No mais ou menos, ó. Vou executar aqui o mais ou menos aqui para vocês verem. Executar aqui o Python e o main. Vamos executar o nosso main. Uh, Se a gente por acaso escrever 45 e quiser tornar esse número negativo, a gente clica no mais ou menos. Beleza. Mas se a gente quiser tornar ele positivo novamente, olha o que acontece. Beleza? Por que isso aqui está acontecendo? Por causa disso aqui, tá? A gente precisa garantir que depois que ele fique positivo, ele não tire o último caractere, tá? Que ele permaneça igual à forma anterior. E nesse caso aqui, somente nesse caso aqui, a gente vai estar colocando esse valor como negativo, tá? -1. Porque toda vez que a gente faz o cálculo aqui para ele ser negativo, ele se torna negativo. Mas se a gente calcula esse menos com o mais 1, automaticamente ele acaba tirando o último caractere, pelo o que eu vi ali. E dessa forma ele consegue representar melhor o positivo e negativo, beleza? Tá executando aqui novamente. Vamos lá, 45, negativo, positivo, negativo, positivo, beleza? E assim adiante. Bom, agora com o código aqui todo funcional, vamos transformar então esse programa num executável para disponibilizar para outras pessoas para para usar o sistema nosso. O programa em Python, como vocês sabem, como eu já havia dito lá no começo do tutorial aqui do Python, da programação, o motivo de eu estar fazendo essa calculadora, vocês têm que levar em consideração, tá? Ele vai fazer a buildagem, só que o Python ele vai corresponder ao sistema no qual ele foi compilado. Então, se a gente transformar um executável, um programa em Python feito no Linux, o programa vai rodar no Linux, beleza? Uh, Pode ser que ele rode também no Windows, tá? Aí
tem que ser testado. Mas a princípio, as bibliotecas todas aqui foram. Apesar das bibliotecas aqui que a gente instalou aqui ser genérica, né? É possível que rode no Windows também, tá? Mas eu não garanto nada. Bom, primeiramente vocês vão estar instalando aí o PyInstaller, tá? Aí no vocês, com o seguinte comando: pip install PyInstaller, tá? Dessa forma aqui mesmo. Vocês vão dar um Enter. Vocês vão dar um Enter. Só que eu já instalei, tá? Eu já testei anteriormente porque eu fiquei testando uma forma melhor de fazer a buildagem, tá? Eu vou mostrar para vocês as duas formas de de se fazer o deploy aqui do nosso programa em Python, tá? Que vai ser por um pacote chamado bundle e o executável de apenas um arquivo só, beleza? A forma mais garantida de que vai funcionar, tá? Essa forma que eu vou passar para vocês, para não ter problema, beleza? Com o programa instalado, agora a gente vai fazer o seguinte. Eu tô com minha cópia aqui do comando, porque é um comandinho um pouco extenso e não tem como decorar tudo, beleza? Então vou estar lendo aqui e passando para vocês aí, beleza? Vamos lá. Primeiramente vocês vão estar digitando, eu vou passar para vocês o esquema do bundle primeiro, tá? O que que é um bundle? Ele vai compilar aqui tudo, ele vai juntar as bibliotecas importantes do Python, dos módulos que a gente usou, e vai colocar tudo dentro de uma pasta, tá? E lá dentro dessa pasta vai ter o nosso executável que vai ser gerado. E aí, para a gente executar, então, para a gente passar esse programa para outras pessoas, a gente precisa ir lá, zipar ele e passar a pasta com o programa para outra pessoa, para ela executar no Python delas, no PC quem a gente quiser que execute nosso programa, beleza? Isso ah, se chama isso que se chama o bundle, beleza? É um programa dentro de uma pasta, basicamente, tá? Com as bibliotecas. No caso do Windows seria DLL, tá? Mas aqui a gente chama de biblioteca, beleza? Bom, então vamos lá. Primeiro, então, vamos dar o seguinte comando, tá? Para transformar, então, esse nosso programa num, num executável. PyInstaller, tá? A gente precisa definir que esse programa ele vai precisar ser gerado numa janela. Então a gente bota o "-w". Esse "-w" é de menos window, tá? Que é um comando encurtado do PyInstaller. Logo após ele, vamos chamar o arquivo principal que vai ser chamado para poder ser gerado o nosso programa. O mesmo programa que a gente executa o Python espaço main. Então vamos chamar o main aqui. Vamos definir que o arquivo main vai ser o arquivo principal que a gente vai estar chamando. Beleza? Agora a gente precisa adicionar coisas externas que a gente não escreveu no código. Coisas como imagens, por exemplo. Tá? No nosso caso vai ser a pasta ícones. Porque senão ele não vai rodar o nosso programa. Beleza? Como é que a gente faz isso? A gente tem um comando dentro uma função dentro do PyInstaller com passagem de parâmetro. Esse comando que contém uma passagem de parâmetro, esses parâmetros são em tuplas, tá? Como se fosse um vetor de duas posições, tá? Mais ou menos como se fosse assim. Então vamos chamar esse comando aqui, tá? Menos menos
Só um minutinho. Lá. Menos, add, traço, data. Tá? Data é de dados. A gente vai adicionar alguns dados aqui. Espaço, entre aspas duplas, a gente vai escrever o seguinte passo aqui, tá? Primeiro é o diretório que eu quero incluir, o arquivo, uma pasta. Primeiro é o diretório, primeiro parâmetro, e o segundo é o que eu quero incluir na pasta, tá? Qual é o arquivo que eu quero incluir na pasta, tá? Para isso a gente vai estar, então, dizendo que o diretório é ícones. Aqui poderia passar o diretório absoluto, tá? Mas eu escolhi passar o diretório relacionado aqui dentro da pasta, beleza? Então, estou passando o diretório ícones. Agora, eu preciso dizer o que eu quero dentro desse ícones, da pasta ícones, ok? Eu vou dizer que eu vou querer tudo que tem dentro dessa pasta ícones. Então, a gente vai colocar aqui em 2 pontos e vai só digitar aqui ícones. Tá? Ícones e um barra para ele saber que é dentro da pasta que a gente quer adicionar esses dados. Então a gente vai estar adicionando a pasta ícones de modo geral, basicamente. Tá? Feito isso, agora a gente precisa chamar o nome do nosso executável. Tá? Qual é o nome do nosso executável que a gente quer transformar essa calculadora? A princípio a gente está com um projeto dentro de uma pasta chamada calculadora. No meu caso, aqui, eu vou estar chamando esse programa de MaiaCalc. Então a gente vai digitar aqui, ó, name, espaço, MaiaCalc. Tá? Esse é o nome do meu executável que eu quero chamar em algum lugar aqui, transformar em um executável, enfim. Tá? Feito isso, agora é só apertar um Enter, tá? Vamos ver ele transformando esse nosso programa num executável dentro de uma pasta, tá? Esse é o modo Bundle. Aqui, tá? Agora vamos vir aqui na pasta dos projetos, calculadora. Aqui dentro, tá? Ele nos gerou alguns arquivos, tá? Dessa criação desse bundle. Ou nesse deploy, né? Ou então, né? Criação de um executável do nosso programa em si. Aí ele nos gerou um arquivo de configuração. Pode estar abrindo e vendo esse arquivo. Aí eu não vou me estender muito. Mas é mais ou menos uma configuração do que a gente fez esse nosso programa, desse executável, tá? Tudo que ele chamou, se tem fotografia ou não, o nome do executável principal, a pasta que a gente adicionou, né, os dados que a gente adicionou dentro nosso, da nossa pasta que está o programa em si, beleza? E essas coisas. Bom, e aqui ele nos adicionou mais 2 pastas. Ele nos adicionou uma pasta chamada build, uma pasta chamada dist. A pasta build é onde tem todas as informações coletadas, gravadas dentro daquele arquivo do spec, basicamente. Tá? Só que é dentro desses arquivos aqui e estão armazenados o que foi gerado a partir aqui da configuração do spec. Então foi executado o spec, foi gerado uma pasta chamada build, tá? Ele meio que começa a configurar aqui um instalador nosso, né, o nosso executável, tudo que vai ser preciso
nosso executável funcionar. Ah, nessa situação, nessa fase de análise e coleta, ele cria uma pasta aqui chamada dist, tá? Que é onde é gerado o nosso executável. Aqui, beleza? A princípio aqui tinha que ter mais coisa aqui dentro. Estranho. Ué, estranho ali, pessoal. Bem, bem estranho. Vou executar novamente ali. Ah, aqui, ó. Ufa. Eu tô no local errado aqui, eu acho. Local que... Tá certo aqui. Eu acho. Eu vou abrir aqui essa pasta que contém os arquivos. Tá, aí, beleza. Não entendi o porquê que não, não tinha aparecido pra mim. Bom, beleza, agora sim. Tá. Aqui dentro então da pasta do nosso projeto, ele gerou então as duas pastas, o arquivo Maya Calc Spec, as especificações. E dentro da pasta dist, ele cria então uma pasta do nosso programa, tá? Esse programa já está aqui dentro, tá? Tá aqui, ó, Maya Calc. É um executável. A gente vem aqui dar uma olhada, ver se ele tem permissão de execução. Tem. E vamos dar 2 cliques nele. Ao dar 2 cliques nele, ele já executa para nós aqui o nosso programa, beleza? Então, tá tudo funcionando aqui, ó, 15 vezes 15, 225, ok? Tá tudo funcionando. A pasta ícones aqui, ele também adicionou perfeitamente, tá? Só para recapitular, o comando então que foi criado, essa pasta contém todo o nosso programa. Analisando mais de perto aqui, vocês vão ver que ele puxa bibliotecas do TK, por exemplo, tá? Que faz parte do módulo TK, tkinter, e algumas bibliotecas do sistema para poder renderizar a calculadora, enfim, um monte de coisa, beleza? E essa é a primeira forma de se fazer o nosso deploy aqui no Linux, tá? No Python. Depois, para passar esse programa para alguém ou para usar aqui dentro do sistema, basta arrastar para onde a gente quiser essa pasta aqui, tá? Para estar executando. Nesse caso aqui, por exemplo, poderia colar essa pasta lá dentro do MaiaCalc, beleza? Ah, bom, o segunda forma de fazer isso, eu vou estar fazendo aqui com vocês, é o seguinte, eu vou estar aqui, eu vou estar deletando, tá, esses três, as duas pastas e esse arquivo MaiaCalc spec. Agora a gente vai estar fazendo deploy em apenas um arquivo, não vai ter mais aquela pasta, tá? Para a gente entrar dentro. Tudo que vai ter vai ser apenas um arquivo que vai ser gerado. Então, vai estar contido toda a configuração do nosso programa, basicamente. Como se fosse um portável, um programa portável. Ok? Como é que funciona isso aí, então? E vamos voltar aqui para o código. E aqui vamos digitar o seguinte comando para que isso seja possível, tá?
gerar apenas um executável e não uma pasta inteira, tá? O geramento, esse código aqui que a gente fez para gerar uma pasta inteira, tá? É muito bom. Ele torna a execução mais rápida aqui no Python, beleza? Da segunda forma como a gente vai fazer, ele vai precisar extrair alguns arquivos temporários para depois executar o executável, o nosso executável, beleza? Então ele vai extrair umas pastas lá no barra temp, vai gerar a compatibilidade, tipo assim, com o sistema, vai linkar uma biblioteca com a outra, e aí depois vai chamar então o nosso programa em si na tela para nós, tá? Então, de forma prática, eu acho que essa primeira forma é a forma mais rápida de executar o programa aqui do Python no Linux, beleza? Só uma dica para vocês aí. Bom, vamos lá para a segunda forma então. E a última, que eu acho a melhor forma também, é, depende de o que a gente vai querer, mas essa forma é uma forma um pouco mais extensa do que a primeira, tá? Essa é a minha forma de fazer então esse deploy aqui no Linux, basicamente, tá? Vocês vão escolher qual das duas formas vocês vão estar fazendo aí no de vocês, beleza? Então vamos lá, segunda forma, tá? A forma de one file. Então a primeira forma foi a de bundle e essa segunda forma vai ser a one file, ou seja, tudo em apenas um arquivo. Como está digitando então PyInstaller, uh, vamos dizer o seguinte, que eu só quero executar a configuração aqui e não quero perguntas nem resposta. Beleza. Menos menos no confirme. Eu vou querer tudo em um arquivo só. Menos menos one file. Ok. Eu não vou executar esse programa pelo terminal. Lembrando que o Python ele, ele é pelo terminal e a gente executa ele pelo terminal, basicamente. Só que eu não quero isso, eu quero executar ele diretamente no executável. Quando eu der dois cliques, eu quero que ele execute aquele arquivo. Lembrando lá do bundle que eu fui lá no executável, de dois cliques e ele executou para nós, tá? Nesse caso aqui, não vai ter mais aquelas pastas com aqueles arquivos lá, tá? Juntado lá. Não, vai ser apenas tudo em um arquivo. Para definir isso, então, a gente não vai precisar do console. Não precisando do console, vamos acrescentar aqui um comando chamado no console. Então, menos menos no console. No console. Aí. A partir de agora, basicamente é igual à primeira parte. Então, a gente vai definir, dizer que vai abrir uma janela para nós. O responsável por abrir essa janela vai ser o nosso arquivo main. A gente vai adicionar também os ícones dentro dessa configuração. Então, menos menos add traço data espaço entre parênteses. A gente vai colocar a seguinte informação. Primeiro é o diretório, depois é o que eu quero dentro desse diretório. Beleza? Nesse caso, então eu vou estar adicionando o caminho, que é o caminho dos ícones, e vou dizer dois pontos, o que eu quero dentro desse caminho. É um caminho relativo, tá? Não é um caminho absoluto. Eu poderia colocar um caminho absoluto, poderia botar barra home, barra Eduardo, barra projetos e até chegar aqui, tá? Só que aqui eu estou colocando apenas um caminho relativo. Então, ícones, ou seja, tá? O que é o caminho relativo? Ele vai depender, esse arquivo aqui ele vai depender da existência da pasta do ícones, tá? Para funcionar direitinho. Nesse caso aqui, ok? Em qualquer caso, na verdade, tá? Então, dentro desse diretório ícones, eu vou querer a pasta ícones. Nesse caso aqui, ele reconhece
o caminho relativo, ícones, e eu vou criar a pasta ícones, ok? E um barra para dizer tudo, e além da pasta, tudo que tiver ali dentro. Beleza. Espaço, agora depois das aspas, né? A gente dá um espaço e define o nome do nosso programa. Nesse caso vai ser menos name, espaço, Maya Calc. Opa, Maya Calc. Isso aí. Vou dar um Enter. Deixa eu confirmar aqui, ver se eu digitei tudo certo. File, no console. Acho que eu digitei tudo certo. Então vou dar um Enter. E ele vai começar a gerar então o nosso segunda forma de executável para nós, tá? Tudo em um arquivo só. Ele vai gerar as mesmas pastas. Ele vai gerar o arquivo de configuração spec. É para a gente ter uma noção do que tá, onde estão os programas, o que está sendo puxado. Vai criar uma pasta build, né, contendo tudo o que foi gerado temporariamente para ser criado nosso executável final. Beleza? Então, aqui dentro da nossa pasta calculadora, a gente tem os mesmos arquivos, build, myacalc.spec, e aqui a gente tem a famosa pasta dist. Vamos entrar aqui dentro de myacalc. Será que deu algum problema também? E dist. Aí, apareceu então o nosso programa, tá? Vou executar esse programa. Dei 2 cliques. Reparem que ele não executou nada, tá? Por que ele não executou nada? Uh, porque ele precisa da pasta ícones presente aqui com ele. Beleza? Lembrando que aqui, ó, tá? A gente está incluindo a pasta ícones porque é uma pasta externa, não faz parte do arquivo Python. Tudo que não faz parte do arquivo Python ele vai precisar estar dentro do projeto Python, tá? Todos os arquivos classes aqui ele compilou em apenas em um executável. Porém, tudo que é externo, tipo pastas externas que se juntam nesse programa, como as imagens, poderia ter backgrounds aqui, layouts, enfim, outras pastas, a gente precisaria também incluir aqui dentro. Nesse caso, a gente incluiu ícones, então o ícones precisa estar dentro da pasta onde está o MayaCalc, para poder funcionar. Beleza? Então, vou vir aqui, a gente copia aqui e coloca dentro. Só coloca dentro aqui, tá? Lembrando, a gente, no primeiro modo do bundle, a gente tinha um monte de biblioteca aqui dentro, tá? Agora ele fez tudo isso em apenas um arquivo. Mas esse arquivo aqui, ele precisa dessa pasta ícones para poder funcionar corretamente. Não precisa aonde, tipo, aonde esse arquivo tiver, se ele tiver lá no barra opt, por exemplo, o ícones tem que estar junto para o programa rodar, ok? Vou executar e reparem que ele executou normalmente, tá? Com a diferença de que esse programa, para ele poder executar aqui, ele também nos primeiro abre, ele gera arquivos temporário lá no barra tmp, tá? Com esse nome aqui, tá? Underline may e alguma coisa, ok? Se a gente for ali dentro para ver o que ele gerou,
todos aqueles arquivos do bundle que a gente precisava para funcionar um arquivo só, tá? Ele simplesmente largou aqui nos arquivos temporários, tá? Ele criou uma pasta temporária com esses arquivos, beleza? Então, no resumo aqui da história, o bundle se torna modo mais ligeiro de executar esse programa. Esse programa ele abriu rapidinho porque ele é um programa leve, tá? Ele é feito em Tkinter, ele tem poucas bibliotecas, beleza? Porém, se for um programa muito avançado como o PyQt, né, que usa as bibliotecas Qt, aí é muita biblioteca, tá? Quando for executar esse programa de modo aqui que a gente executou agora, vai demorar para ele executar, tá? A gente vai dar dois cliques, ele vai demorar porque ele vai estar criando aqui dentro da pasta tmp, os arquivos necessários para rodar o programa, beleza? E da forma do bundle, que é a forma da pasta que já contém aqueles arquivos aqui dentro, acaba se tornando um pouco mais rápido porque já está ali. A gente só executa aquele programa, beleza? Uh, bom, deixa eu ver quanto é que foi gerado aqui. Quanto? 10 mega. Tá, beleza. Tem 10 megas aqui. No próximo vídeo, a gente vai estar vendo como a gente pode estar transformando então esse programa num programa instalável no Linux, tá? A gente vai estar compilando ele a gente vai estar empacotando ele em .deb. Beleza? A gente vai ver como é que a gente empacota então o programa em .deb. Ok? Lembrando vocês, tá? Agora que a gente já tem o arquivo MaiaCalc, eu vou lá tentar. Eu vou copiar aqui esses dois. E aqui, deixa eu ver. Os meus programas ficam aqui no /opt. Programas. Aqui eu tenho MaiaCalc. Beleza. E aqui tá então o nosso MaiaCalc. Tá? Porém, ele foi compilado numa biblioteca superior existente aqui nesse Debian, tá? Aqui a gente está usando o Debian Stable. Ele foi compilado numa biblioteca superior, a que existe aqui no Debian Stable por enquanto. Beleza? Reparem que todos esses arquivos são exatamente os arquivos que a gente viu no modo bundle, ok? O que eu vou fazer aqui? Tá? Eu posso simplesmente eu vou vir aqui, abrir o terminal. Como não é qualquer pessoa que pode executar isso aqui, deixa eu ver. Eu posso executar aqui, beleza. Eu vou remover tudo daqui. Vamos ver se ele vai remover. Removeu, tá limpinho. Beleza, tá limpinho. Tá limpinho, mas eu vou fazer o seguinte aqui. Vou dar um tudo, pt, remove, menos, purge, maia, calc. Vamos ver se ele encontra aqui pra nós aqui. Encontrou, programa parecido com Maia Calc.
comentários. Do menu. Isso aí, ficou aqui apenas a descrição do programa, certo? Aqui eu não tenho mais nada aqui. Beleza. Eu vou voltar aqui para minha pasta. Projetos, agora, list. E dentro então eu vou criar Maya Calc. Beleza, eu vou estar colocando aqui então, os arquivos aqui dentro. Maya Calc aqui. Eu posso agora definir que eu vou querer ele minúsculo. Maya Calc. Digamos que fosse um padrão que eu quisesse. Apesar que aqui tá em maiúsculo. Tá, aqui eu também posso definir aqui, sei lá, só para dizer a versão 0.1 ou não. Tanto faz. Já que o meu programa aqui tanto faz para mim. Beleza? Vamos lá, vou estar copiando então essa pasta para dentro do /pt programas, beleza? Então sudo cp -rf, r de recursivo e f de forçar, beleza? V de verbose, que é visualização, ok? E eu vou estar indo lá no /home, Eduardo, projetos, calculadora, list e MayaCalc. Vou estar copiando para esse diretório aqui. Então a gente usa o ponto para se referir ao diretório atual. Copiei para cá. Já está aqui, ó, MayaCalc. Beleza. Só vou transformar ela no meu direito de execução, né, com o meu usuário, já que eu sou dono. Então, com o comando shell a gente pode dizer o seguinte: menos R maiúsculo de recursivo. Então eu quero transformar a pasta e tudo que tiver dentro da pasta é o meu nome, tá? Eu quero transformar então essa pasta e os arquivos em um único dono que sou eu, o Eduardo, não o root. Então, Eduardo, dois pontos, Eduardo, e o nome da pasta que eu quero transformar em. Que eu quero que seja minha. Vai, calc. Beleza. Se eu der um ls-l para ver as propriedades aqui, a gente já vai ter então a pasta configurada para mim mesmo. Beleza. Isso aí. Uh, só para manter uma certa. Não, deixa assim mesmo, Maya Calc. Tá, beleza. Vamos entrar agora aqui dentro do Maya Calc e executar o programa novamente. O programa abriu normalmente, beleza. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou ir lá no meu arquivo do menu, lá no /home, meu usuário, dentro lá do .config, jwm. Eu vou estar acessando então o nosso menu, onde tem os nossos programas ali. Eu vou estar configurando esse executável para ser executado pelo meu sistema. Agora, ou seja, a gente criou um programa e, devido a uma necessidade de criar uma calculadora para o sistema, a gente transformou esse programa em Python
um executável, apenas um, em um arquivo. E agora eu vou dizer para o meu sistema que eu quero executar no menu esse meu programa. Toda vez que eu pressionar, que eu tiver acesso ao link aqui, né, da calculadora, MaiaCalc, beleza? Ela tá colocando aqui a senha. Beleza, vou abrir aqui ele. Tá lá em utilitários. Aqui, MaiaCalc. Tá definindo, sei lá, MaiaCalc assim, talvez. Padrão. E aqui ele tá fazendo o seguinte aqui, ó. Ele tá indo dentro da pasta. Tá indo dentro da pasta. Deixa eu lá no barro PT. Programas. MaiaCalc. Aí. Tá, só que dessa vez ele vai dentro da pasta do MaiaCalc. Dessa vez a pasta tá em minúsculo. Então tá digitando aqui, alterando para minúsculo. E ele executa então esse programa. Já que ele é um executável binário, então ele executa de forma binária. Um ponto barra ou o bash. Chamar o executável do bash. Ou o sh. Depende. Depende da forma como foi feito. Chama então o executável lá para nós. É MaiaCalc. Vou sair salvando. Beleza. Vou reiniciar o menu. Para reativar o menu. E vou executar então o MaiaCalc aqui. Vamos ver se ele vai executar. Não executou ainda. Vou recarregar então o JWM. Ver se vai executar agora. Não executou, tem alguma coisa de errado acontecendo ali. Vamos ver se eu errei alguma coisa aqui. Ah, errei aqui, ó. Coloquei dois As no diretório. Por isso. Então, aqui eu tinha colocado dois As, né? Uma A e a calc. Aqui também. Então aqui eu tirei, mas eu não tinha tirado daqui do diretório. Tá? Que eu estou entrando lá, dentro do barra PT, programas, dentro do diretório MaiaCalc. E lá dentro, então, eu estou executando o programa. Beleza? Ctrl X, S para confirmar que eu vou salvar. Eu vou salvar com esse nome, Enter. Salvei. Vou estar atualizando o menu novamente. E vou ver então se eu vou conseguir executar esse programa. Aí, agora executou, ó. Normal agora. Beleza. Dessa forma, então, a gente consegue tá criando aí nossos programas, tá? Como vocês viram, já tá funcionando aqui, tudo uma boa. 3 por 3, Enter, vai dar esse valor aí. Limpar, tá funcionando. Tá? Apagar, tá funcionando no X. 87% de R$ 120, vai dar quanto? 104 conto. Beleza. Se eu quiser um valor negativo, positivo, vírgula, 6,5. Se é um valor
ao quadrado. E se eu quiser raiz quadrada de 90, ele me traz também, tá? Tá funcionando aqui a calculadora base. Esse menu aberto aqui vai ficar por conta de vocês, tá? Implementar alguma coisa ou não, né? Porque pra mim aqui, no dia a dia não vai fazer diferença nenhuma, tá? Esse menu aqui, ok? Pra mim não vou implementar nada nesse menu, porque pra mim não vai fazer diferença. Só vou usar aqui os cálculos básicos, ok? Ah, bom, tudo mais foi isso. Agora a gente vai ver como a gente pode estar pacotando então esse programa em .deb, tá? Para poder estar instalando no sistema Linux nosso, tá? Nesse caso, como eu consigo instalar o programa .deb aqui no meu remaster, já que é baseado em Debian. Então tudo que é baseado em Debian ou distribuições baseadas em Debian podem executar o dpkg, o pacote.deb, o apt ou instalar com o dpkg, por exemplo. Tá? Então a gente vai ver isso no próximo vídeo. Esse já ficou gigante. Beleza? Então até o próximo vídeo. E último vídeo, eu acho. Então, até o próximo e último vídeo. Falou e fui!